Shalom desde Sião, aqui é Miguel Nikolaevski do Café Torá e mais uma vez eu estou aqui para trazer uma história incrível relacionada ao que está acontecendo lá na faixa de Gaza, que vocês podem ver aqui atrás de mim. Não é a história da invasão do Hamas ou da invasão de Israel, não é a história do massacre do Hamas ou o que está acontecendo lá na faixa de Gaza, quando as forças de defesa de Israel estão eliminando o grupo terrorista, mas é algo muito semelhante ao que aconteceu naquele dia 7 de outubro deste ano, exatamente há 3.000 anos atrás. Nós estamos falando do ano de 1023 a.C. Davi ainda não tinha se tornado rei de Israel. Pouco antes disso, ele havia se juntado aos filisteus, havia morado um tempo na cidade de Gat. Lá, depois de ele agradar os filisteus, ele recebeu o direito de morar em uma cidade, a cidade de Ziklag. Lá, ele e seus 600 homens formaram as suas famílias, construíram suas casas, até que um dia um grande massacre aconteceu. Eu quero justamente hoje mostrar para vocês o cenário aí de Gaza e depois também mostrar para vocês a cidade de Ziklag, ou Ziklag em português. E nós vamos olhar o texto e comparar as situações que aconteceram neste ano e há cerca de 3.000 anos atrás. Sim, gente, a Bíblia é assim. Muitas das coisas que aconteceram no passado acabam acontecendo também no futuro, de uma forma um pouco diferente. Porém, parece que esta profecia sobre os amalequitas, sobre o que aconteceria 3.000 anos depois, estava codificada ali naquele evento em Ziklag. Mais uma vez, eu quero convidar a vocês para me seguir na região do enclave de Gaza e no sul de Israel, em Ziklag, e pelas páginas da Bíblia. Não esqueça de clicar em gostei, de deixar o seu comentário. Se você ainda não recebe as notificações, aperte o sininho e principalmente compartilhe esta história incrível para que mais pessoas sejam abençoadas. Aqui é Miguel Nikolaevski do Café Torá, direto de Sião para vocês. Em minha jornada de hoje, eu comecei pelo enclave de Gaza. Eu estou em Sderot, uma das cidades mais afetadas pela invasão do Hamas. Esta cidade, que aparentemente está voltando ao normal, foi uma das mais atingidas. Aqui, dezenas de policiais foram massacrados dentro de uma estação policial, que, por fim, foi destruída por Israel, junto com os terroristas dentro dela. É impressionante pensarmos que era nesta região que viviam os amalequitas há cerca de 3.000 anos atrás. Antes deles, viviam aqui Abraão, Isaac e Jacó. E é nesta região, entre o riacho de Gerar e o riacho de Bessor e de Beror, que vivia Isaac a maior parte dos seus dias. Aqui ele plantou e deu 1:100, conforme está escrito no livro de Gênesis. Aqui também vivia um dos grandes adversários dos nossos patriarcas, Abimeleque, o rei de Gerar. Após a derrota dos amalequitas pelas mãos de Davi, esta região passou a fazer parte do reino dos filisteus. Depois que os filisteus foram destruídos por Hazael e por Alexandre o Grande, esta região passou a ser habitada principalmente pelos judeus. Shalom desde Sião, eu estou hoje nas Filat Yehudá, ou Filístia da Judéia, local onde no passado, segundo os arqueólogos Yosef Garfinkel e Sarganot, determinaram que esta é a mais provável cidade, ou melhor, ruínas da cidade de Ziklag,
uma cidade bíblica que pertencia aos filisteus durante a época de Aquis, rei de Gat, que fica um pouco mais ao norte aqui, cerca de 10 quilômetros ao norte, e nesta direção, cerca de 15 a 20 quilômetros, está a região de Gaza. Enfim, aqui ocorre um evento terrível para Davi e seus companheiros, há cerca de 3.000 anos atrás, por volta do ano de 1023 a.C., um evento muito semelhante ao que aconteceu com os israelitas, os israelenses, neste ano de 2023. Um povo chamado de Amaleque, que vivia justamente na região da faixa de Gaza, na região ali do enclave de Gaza, cercado pelos riachos de Bessor, de Berol, de Grar, esses grandes riachos que vêm do Negev e desaguam no mar Mediterrâneo. Os amalequitas vêm daquela região, invadem a Ziklag, que está aqui, e eles fazem coisas semelhantes a que os terroristas do Hamas fizeram. Eles tacam fogo nas casas e saqueiam a cidade de Ziklag, fugindo em direção a Gaza. Muito semelhante ao que aconteceu no dia 7 de outubro deste ano. Levando cativo mulheres e crianças. Eles estavam mais ao norte de Israel, nesta direção. Lembrando a vocês, Israel tinha se juntado para fazer guerra contra os filisteus. Davi, nesta época, fugia de Saul entre os filisteus. E os filisteus dizem para Davi: não venha conosco em batalha, porque eles temiam que Davi se levantasse contra eles. Então Davi vem para Ziklag, onde estava sua família, e aqui ele vê o saque e a destruição de Ziklag tinham acontecido. O texto bíblico tem muita coisa para nos ensinar. Então fica ligado no texto que eu vou ler para vocês. Quando ao terceiro dia chegou Davi com seus homens a Ziklag, os amalequitas tinham feito uma invasão no Negev e em Ziklag, e tinham ferido a Ziklag e tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que se achavam ali, tanto os pequenos como grandes. Não mataram ninguém, porém os levaram consigo e foram seu caminho. Quando Davi e seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e filhas levadas a cativos. Davi e o povo que se achava com ele levantaram a sua voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Foram também levadas cativas as duas mulheres de Davi, a Ionã, a Gisreíta, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Davi estava muito angustiado, pois o povo, tendo a alma amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas, falava em apedrejá-lo. Porém, ele se confortou com o Senhor, seu Deus. Disse Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traze-me cá o efod. E Abiatar trouxe o efod a Davi. Davi consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, pois sem falta o alcançarás e tudo libertarás. Partiu Davi com 600 homens que com ele se achavam e foram à torrente de Bessor, onde os retardatários ficaram. Porém perseguiu Davi com 400 homens, porque ficaram ali 200 que estavam cansados e não podiam passar a torrente de Bessor. Achando no campo um egípcio, trouxeram-no a Davi. Fizeram-lhe comer pão e beber água, e deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas.
Depois de os ter comido, recobrou o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então lhe perguntou Davi: De quem és tu? De onde vens? Respondeu ele: Sou um moço egípcio, servo de um amalequita. O meu senhor me abandonou, porque adoeci há 3 dias. Nós fizemos uma correria pelo Néguev dos Quereteus, para o de Judá e para o de Caleb, e pusemos fogo a Ziclac. Disse-lhe Davi: Poderás descer e guiar-me essa tropa? Ele respondeu: Jura-me tu, por Deus, que não hás de me matar, e que não hás de me entregar na mão do meu senhor, e descerei e guiar-te-ei a essa tropa. Desceu e guiou. E eis que estavam espalhados sobre a face da terra, comendo, bebendo e dançando, por causa do grande despojo que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 mancebos que, montados nos camelos, fugiram. Recobrou Davi tudo que os amalequitas tinham tomado, e livrou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos nem filhas, nem despojo, nem qualquer coisa que eles tinham tomado para si. Davi tornou a trazer tudo. Bem, conforme vocês podem ver aqui, os arqueólogos fizeram um extenso trabalho de restauração. Ainda se pode ver aqui uma parede feita de tijolo de barro, típico dos cananeus, tá? E dos filisteus. Os hebreus trabalhavam mais com a pedra em si, mas aqui vocês podem ver essa parede de tijolo de barro. E o que vocês estão vendo aqui é parte do que a gente chama muitas vezes na arqueologia de Acrópolis, que é a parte elevada do Telo. Repara que estamos bem alto, né, em relação ao vale fértil lá embaixo, onde as pessoas costumavam plantar. O Telo era construído numa posição estratégica como essa, justamente para ajudar na defesa do local. E também os animais evitam estar em lugares altos como esses. Eles preferem ficar nas partes baixas. Está aqui Tel, as ruínas da cidade bíblica de Ziklag. Daqui a pouquinho eu vou estar falando sobre uma importante descoberta e vou mostrar na tela para vocês uma descoberta incrível de mais um indício de um nome da Bíblia. Não estou dizendo que é a mesma pessoa, mas deem uma olhadinha na tela e cheguem vocês à conclusão. Mais uma divisão de herança ou de herdade, conforme você prefere. E nós vamos subir lá na Acrópole para poder ver melhor as construções do período bíblico. O clima está excelente, cerca de 25 a 26 graus. Uma brisa suave. Este Telo não é tão pequeno, mas existe um ainda maior nesta direção. Uma importante cidade bíblica que se chama em português Laquis, Lachish em hebraico. Mas essa é uma outra história que eu vou estar contando para vocês mais adiante. Não esqueçam de compartilhar este vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas. Deixe o seu comentário e aperte o sininho para receber as notificações. Chegamos na parte alta de Ziklag e aqui podemos ver residências, pisos. Mais embaixo haviam depósitos também. Os arqueólogos ainda têm muito trabalho para fazer aqui. Não se pode entrar lá, mas eu posso estender aqui o braço e vocês podem ver lá dentro melhor do que eu. A escavação mais significativa que tivemos aqui em Ziklag
foi no ano de 2019, quando Joseph Garfinkel e seu companheiro de trabalho, Ganot, fizeram as descobertas incríveis neste lugar. E vocês podem ver aqui ao meu lado, na minha mão, a alça de uma panela de cerca de 3.000 anos atrás. Está aqui, não precisei nem escavar. Mas o que vocês podem ver aqui em cima, que é mais impressionante, reparem que a parte alta praticamente foi toda demolida. Isso provavelmente no ataque dos amalequitas, porque o que se faz quando se ataca uma cidade como essa na antiguidade é tacar fogo na cidade, e as paredes entram em colapso e caem e acabam enterrando as construções que haviam aqui. O que vocês estão vendo aqui na minha frente é trabalho dos arqueólogos de limparem tudo que havia caído, para que vocês pudessem ver a estrutura das construções da antiguidade. Vamos dar uma olhadinha aqui. Acabei de ver um lagarto bem grande ali. Aqui também uma pequena pedreira que foi cortada e utilizada as pedras para a construção em volta. E nós vamos seguindo até o topo da Acrópole. Isso aqui eu vou guardar de lembrança. Isto é uma ânfora, na realidade, não é uma panela. Estou vendo que é uma mão de uma ânfora e vai ficar guardada comigo. Muito bonito. Estamos vendo aqui outra cerâmica importante aqui, ó. Olha aqui. Mais uma cerâmica de um objeto menor, que parece inclusive ser parte de uma lamparina ou de uma pequena vasilha. Vamos deixar aí. Há muito o que se vê aqui. Claro que esse tipo de sítio arqueológico não está nos roteiros convencionais. Se você quiser vir a esse tipo de sítio arqueológico, você tem duas opções. A primeira é contratar um guia como eu, que está disposto a fazer esse tipo de serviço. Não são muitos, a grande maioria não tem interesse em trabalhar nesta área, que é uma área de campo. Também não conhece a pesquisa bíblica. Então talvez você até consiga guias como esse, desse tipo, mas essa é uma opção. A segunda opção que você tem para visitar lugares como esse é adquirir o nosso guia de viagem em PDF. É um guia bem barato. E se você quiser mais detalhes, está na descrição do vídeo. E este guia tem as localizações em GPS de todos os lugares como esse, lugares bíblicos. Então, se você tem interesse em visitar Ziklag, que está na Bíblia, Laquis e muitos outros lugares como esse, através do nosso guia digital, você terá acesso a poder colocar no GPS, no Google Maps e visitar um lugar como esse. Não perca o próximo capítulo do programa A Bíblia Viva em Ziklag. Ajude-nos, deixe o seu joinha, o seu comentário e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas com as nossas informações. Aqui é mais uma vez Miguel Nikolaevski, do Café Torá Notícias de Israel, direto de Sião para vocês.